Está começando mais um programa Hora Extra. E na série especial dos 30 anos da Constituição Brasileira, vamos falar da proteção ao trabalho da mulher. Evento no TRT de Goiás discute acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E no bloco de entrevistas, a psicóloga e psicanalista Paola Carlone e a fisioterapeuta Carla Manzi falam sobre a reinclusão do idoso no mercado de trabalho e ações que podem minimizar a perda funcional advinda do envelhecimento. O Hora Extra está começando agora. Todos são iguais perante a lei. Essa é uma das bases da nossa Constituição. Mas nem sempre homens e mulheres são tratados igualmente. Veja na nossa série Constituição 30 anos e a proteção social do trabalhador, uma reportagem especial sobre a proteção ao trabalho da mulher. Elas representam mais de 51% da população brasileira. São mães, esposas, trabalhadoras e muitas também fazem o papel de pai. Enfrentam jornada dupla até tripla para sustentar a casa. Gilda é um exemplo típico da mulher brasileira. Criou sozinha o filho João Vitor. Hoje ela tem um escritório de contabilidade, vende roupas na feira e cuida da casa. É a chefe da família, mas ao longo da história dela, teve que enfrentar preconceitos por ser mulher. Às vezes nós mulheres somos discriminadas, né? Em vários trabalhos que nós vamos fazer, exercer. Nem sempre, mas é. A senhora já sofreu discriminação, preconceito por ser mulher? Já sofri por questão de trabalho, falar que o trabalho não era para mim, o trabalho era trabalho de homem. Mas eu venci. Eu mostrei que eu dava conta igual um homem, dá conta de fazer qualquer coisa. Para chegar até aqui, as mulheres tiveram que lutar muito contra uma sociedade patriarcal e machista. Até o início do século passado, elas não podiam trabalhar ou estudar sem autorização do pai ou marido. Também não podiam votar. Somente os homens tinham voz e vez. Mas aos poucos, elas conquistaram espaço. A Constituição Federal de 1988 foi decisiva nesse processo. A Carta Magna, que está completando 30 anos, foi um marco na proteção aos direitos da mulher. Na época, um grupo de mulheres apresentou aos constituintes uma carta com as reivindicações do movimento feminista e das mulheres. Resultado, pela primeira vez na República Brasileira, foi reconhecida na lei a igualdade de gêneros. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Isso significou um grande avanço. A Constituição ela igualou os direitos da mulher aos direitos do homem, trouxe a igualdade e não discriminação, a proteção da mulher em qualquer lugar, qualquer espaço, seja no trabalho, na família, inclusive com relação aos filhos, né? Trouxe a questão do poder familiar e não mais o pátrio poder. A mulher também, e hoje isso é claro, a maioria das chefes de família são mulheres, mas promoveu a igualdade, mas ainda é preciso vencer essas desigualdades. 3 décadas se passaram e apesar de a lei expressar com tanta clareza essa igualdade, a prática ainda é outra. Segundo o IBGE, mesmo tendo mais estudo do que os homens, as mulheres recebem uma média de 25% menos que eles. Apenas 38% dos cargos de chefia no Brasil são ocupados pelo sexo feminino. Além disso, elas trabalham mais porque, na maioria das vezes, o serviço doméstico cai nas costas delas. Mas a Gilda fez diferente. Desde ele pequenininho, ele sempre respeitou muito, eu sempre falava para ele que a primeira coisa tinha que respeitar as mulheres, não maltratar. Se alguém, se fosse mais velho ou mais novo, falasse alguma coisa para ele, que ele não respondesse, que ele tivesse educação para falar com as pessoas. E serviço de casa, sempre eu falei para ele que é serviço iguais, tanto homem quanto mulher faz tudo. E o João Vitor aprendeu direitinho que cuidar de casa também é obrigação do homem. A gente foi sempre nós dois, né? Então a gente acabava dividindo para não ter que fazer muita coisa. Muito bem, João Vitor. Pena que nem todos pensam como você. As mulheres ainda têm muitos desafios pela frente e um deles é conciliar maternidade e trabalho. De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, muitas saem do emprego depois da licença maternidade porque são demitidas
ou não têm com quem deixar os filhos para trabalhar. Por isso é preciso as empresas se capacitarem com um olhar mais ampliado para o acolhimento da mulher, para a ampliação dos espaços de amamentação dentro das empresas, para que a mulher sinta acolhida e a mulher supere essas barreiras e consiga ter a sua produtividade como ela sempre teve. Para a advogada, a solução para esse cenário está nas mãos do poder público. Então, a atitude tem que vir por parte tanto do poder público quanto principalmente de quem dirige as empresas para esse olhar, para essa capacitação dessa mulher. No fim das contas, elas não querem ser melhores que os homens, querem apenas direitos iguais. Tomara que não tenhamos que esperar mais 30 anos para que a Constituição seja cumprida ao pé da letra. Nada de machismo. Nada de machismo. Direitos iguais. Direitos iguais. Acessibilidade e inclusão são temas de evento no TRT de Goiás. A ideia foi enfatizar os benefícios que a acessibilidade pode trazer tanto para pessoas com deficiência quanto para a sociedade e sensibilizar para a importância da igualdade de oportunidades. Força e superação marcaram a vida deste desembargador, que é o primeiro magistrado cego do Brasil. Ele conta que, devido a uma lesão causada por ter nascido prematuro, perdeu a visão aos 23 anos, bem na época que saía da faculdade de Direito e tentava o primeiro emprego, no início da década de 90. Foi aí que começaram as dificuldades. Enfrentou a decepção de não ser aceito em um concurso público, mas não desistiu. Naquela época havia o entendimento do Supremo de 1981, anterior à Constituição de 88, que entendia que pessoas cegas não deveriam exercer a magistratura. Mas aí o senhor fez um outro concurso e conseguiu... Concurso para o MP em 91 e havia 4.500 candidatos. Eu fui aprovado honrosamente em 6º lugar, permaneci 18 anos no MP e depois fui ao Tribunal de Curitiba, pelo 5º Constitucional. Eu fui o mais votado entre os procuradores e fui nomeado pelo presidente da República. Fui o primeiro magistrado cego do Brasil. Ele abriu as portas do mercado para muitos outros. Um exemplo de luta pelos direitos das pessoas com deficiência, o desembargador veio ao TRT de Goiás para contar a história dele em um evento sobre acessibilidade e inclusão. Segundo o juiz, cerca de 24 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência e, desse número, apenas 420 mil estão no mercado de trabalho. Mesmo com a lei de cotas, ainda existe aquela velha ideia de que essas pessoas são incapazes de produzir. Por isso, é importante vencer o preconceito e eliminar as barreiras físicas. Na verdade, você deve trabalhar informando a sociedade dessa nova questão, desse novo conceito de deficiência e aproximando as pessoas com deficiência do convívio, quer dizer, desinstitucionalizando as pessoas com deficiência. O sentimento de inclusão faz toda a diferença na vida de quem possui limitações físicas e intelectuais. A alegria de mostrar a arte tem transformado a história dos integrantes dessa banda da Vila São Cotolengo, que se apresentou durante o encontro. A banda é um espaço extremamente inclusivo, né? A música traz muito isso, a dinâmica de apresentações também traz essa inclusão. Um dos desafios para promover a acessibilidade aqui no TRT 18 é conscientizar os servidores e o público em geral a respeitar as vagas de estacionamento que são destinadas às pessoas com deficiência. Por isso foi lançada uma campanha. Quem estacionar em local proibido, além de correr o risco de ser autuado pela Secretaria Municipal de Trânsito, vai receber do tribunal uma espécie de multa social. Na verdade, é uma advertência para alertar os motoristas de que não pode parar aqui nem por alguns segundos. Nem por um segundo, porque talvez naquele segundo você está resolvendo seu problema, mas talvez pode chegar alguém que realmente necessite daquela vaga. Então a nossa ideia é ficar atento a esses espaços e sensibilizar as pessoas nesse sentido de respeitar e de entender e de promover os direitos das pessoas com deficiência também. A luta pela inclusão continua. As limitações são pequenos detalhes perto do talento que vocês têm de sobra. Enquanto muita gente ainda está cega pelo preconceito, eles cantam o que desejam para o futuro. No próximo bloco, a psicóloga e psicanalista Paola Carlone e a fisioterapeuta Carla Manzi falam sobre a reinclusão do idoso no mercado de trabalho e ações que podem minimizar a perda funcional advinda do envelhecimento. Fique com a gente, voltamos já.
Atualmente, a terceira idade representa cerca de 12% da população brasileira, segundo o IBGE. A previsão é de que em 2050 esse número cresça para 22% da população total. O interesse dos idosos no mercado de trabalho vem se tornando cada vez mais comum no Brasil, tanto pela necessidade de aumentar a renda familiar, como pela busca de identidade e inserção social. Mas como garantir condições adequadas para receber essas pessoas no mercado de trabalho? Sobre a reinclusão do idoso no mercado de trabalho e a mobilidade urbana, Hora Extra conversa hoje com a psicóloga e psicanalista Paola Carlone e com a fisioterapeuta Carla Manzi. Sejam muito bem-vindas à Hora Extra. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com os ouvintes do programa. Obrigada, Fabiola, pela oportunidade e pelo esclarecimento que a gente tem condições para dar para a população. Ok. Diante da atual conjuntura econômica e social, com previsão de aumento da idade mínima para aposentadoria, aliada ao crescimento da expectativa de vida do brasileiro e ao crescimento da população com mais de 60 anos, a sociedade terá de repensar o mercado de trabalho para incluir essas pessoas? Bom, quando a gente fala no processo de inclusão, o idoso é um público importante, mas o processo de inclusão ele abrange minorias marginalizadas. E a sociedade tem que sim pensar esses lugares de trabalho dentro de uma lógica de um mercado que exige produtividade para pessoas que não se enquadrem nessa lógica de produtividade aos moldes da velocidade do mercado. É importante sim porque é questão inclusive de uma alimentação do próprio mercado, porque à medida que essas pessoas ficam de fora, elas deixam também de ser alguém que consome. E aí o mercado para de rodar por causa disso. Então, o idoso, assim como outros grupos historicamente marginalizados do mercado, devem ser sim uma preocupação, inclusive nas políticas públicas, para que a gente possa pensar estratégias de inclusão dessas pessoas. Do ponto de vista da fisioterapia, da capacidade física, né, da funcionalidade do idoso, como é que fica essa história? Essa reinclusão do idoso no mercado de trabalho, ela vai abranger não somente a adaptação do trabalho em si, mas também do meio de transporte, e aí a gente fala em transporte público, né, que é a preocupação geral, mas também da maneira que ele chega ao trabalho, da participação dele lá e do efeito que isso tem na saúde física e psíquica do idoso, né? A gente vê que tem um resultado bastante positivo com relação a essas áreas. E gostaria que vocês também falassem um pouco sobre a relação entre o trabalho, humanização e inclusão, ou seja, qual o significado para o idoso de estar inserido no mercado de trabalho, depois de já ter passado uma vida inteira trabalhando, ele resolve, né, voltar ao mercado de trabalho. Qual que é o significado disso para ele? Uma coisa importante para a gente pensar, dentro das explicações que vêm da própria sociologia, trabalho é a possibilidade de reconhecimento de si. É pelo meu trabalho que eu me reconheço. Então, eu sou psicóloga, sou psicanalista e sou professora. Quando alguém pergunta quem é você, eu não falo só que eu sou a Paola, né? Eu me apresento pelas minhas qualificações do meu trabalho, né? Do que eu me reconheço na minha profissão. Então, à medida que eu tenho uma ocupação, e o trabalho não envolve só uma profissão nesse sentido de curso superior ou de alguma coisa que está inserida no mercado, mas à medida que eu tenho uma ocupação, eu me reconheço por isso. Então, quando a gente dialoga com um grupo de idosos, muitos deles se reconhecem no artesanato, no trabalho em casa. Então, essa questão do trabalho, é a possibilidade de reconhecimento de si. E reconhecimento de si é humanização. Então, o que eu faço quando eu deixo alguém marginalizado ou de fora do processo é, ao invés de humanizar, desumanizar. E essa desumanidade cobra a conta. Ela cobra a conta em forma inclusiva de violência social. Então, quando o sujeito se reconhece pelo seu trabalho, encontra um lugar de uma ocupação, independente se essa ocupação está ligada ou não ao emprego, mas é ali um trabalho que envolve um fazer, né? Uma ocupação em que o sujeito se reconhece naquilo. Esse sujeito se torna mais humano porque ele se reconhece enquanto alguém pertencente a uma sociedade e útil para essa sociedade. Carla, do ponto de vista fisiológico, físico, né, quais são as alterações que acontecem com o idoso e que dificultam essa adaptação ao mercado de trabalho? O que pode ser feito em relação a isso? Então, a gente nota que o idoso ele tem uma redução das capacidades físicas, isso é fisiológico, né, pelo processo de envelhecimento. E isso não vem sozinho, vem acompanhado também da diminuição da atividade mesmo de vida diária, do dia a dia dele. Então, o idoso que não está inserido no mercado de trabalho, o dia a dia dele fica muito restrito, ele vai fazer cada vez menos padrões de movimentos, menos amplos, né? E isso não vai forçá-lo a manter a condição, a capacidade física que ele tem.
né? Então, pensando com relação a isso, é importante manter, sim, o trabalho, lógico, adaptado, de acordo com a necessidade dele, né? E uma outra questão importante, que a gente até viu a matéria sobre o seu Francisco, é essa questão de se sentir no meio social. Porque se o idoso não está anexado a um trabalho, ele se isola muito da sociedade. O único programa que ele passa a se sentir inserido é no de saúde, e normalmente é o curativo, né? Então, isso emocionalmente para o idoso e socialmente também é muito ruim, né? Então, se ele tem uma atividade de trabalho, o âmbito social dele pode ser outro, né? Pode ser mais amplo. Com certeza. E, Fabiola, uma coisa interessante que eu e a Carla, a gente acaba conversando muito, eu do lugar de psicóloga e ela de fisioterapeuta, é o quanto essas questões psíquicas afetam o físico, o quanto o físico acarreta alguma coisa psíquica e isso vai virando uma bola de neve. Então, o idoso que reduz a sua mobilidade, ele começa a se angustiar, porque de alguma maneira ele não pode ir onde ele ia, ele não pode fazer o que ele fazia. A própria família começa a restringir, olha, não é mais para você subir numa escada, olha, não é mais para você, né, fazer coisas que ele sempre fez. E de fato faz parte aí de uma prevenção até de alguma queda, ok. Mas à medida que isso acontece, ele começa a se sentir angustiado. E à medida que isso faz com que ele passe a se movimentar menos, por causa dessa angústia, dessa relação, esses processos psíquicos geram mais problemas no próprio corpo. Aí vem acompanhado não só problemas motores, mas também uma gastrite, né? E aí começa a aparecer uma série de problemas de saúde. Essa semana eu estava acompanhando um grupo ligado a um posto de saúde, uma dentista me chamou para acompanhar um grupo terapêutico, para conduzir o grupo, foi um convite, e aí o que acontece? Eram praticamente senhoras idosas, e aí elas chegaram à conclusão do grupo, isso que a Carla acabou de dizer, que o posto de saúde é a praça delas. Então é o lugar que elas vão para se encontrar, e isso é um desafio para os nossos governantes, pensar estratégias nos bairros onde possa haver processos de socialização e de lazer que não seja o posto de saúde, porque senão lá é o divertimento. Inclusive, Fabiola, isso é uma questão de saúde pública, porque o trabalho que é feito hoje, que é muito curativo, ele precisa passar a se tornar mais preventivo. Porque esse idoso que hoje está querendo continuar no mercado de trabalho, que às vezes a Previdência vai até ter alguma reforma, vai alterar alguma questão com relação a isso, ele precisa chegar melhor a essa idade do que ele tem chegado hoje em dia. Então, a preocupação com prevenção, pensando principalmente nisso, tem que ser maior, né? E também do sistema público de transporte, outras coisas que favorecem o acesso. Mesmo porque, né, a expectativa é que a gente tenha que trabalhar até os 70, 75 anos, né? Se houver realmente uma reforma mudando a idade mínima, né? Uhum. Ok, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje conversando com a psicóloga e psicanalista Paola Carlone e a fisioterapeuta Carla Manzi sobre a reinclusão do idoso no mercado de trabalho e sua adaptação a essa nova vida. Até lá, não saia daí. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a fisioterapeuta Carla Manzi e com a psicóloga e psicanalista Paola Carlone sobre a reinclusão do idoso no mercado de trabalho e a sua permanência. Bom, e as pessoas que precisam do trabalho, não só após a aposentadoria, mas precisam continuar trabalhando para manter a renda? Como é que fica a situação dessas pessoas que atingem uma idade já avançada? Então, aí a gente tem um problema que é inclusive um problema social. Porque uma coisa é o sujeito que trabalhou, se aposentou, estava dentro de uma lógica que é a lógica do próprio sistema e quer voltar. E quer voltar muito mais por uma ocupação, por se reconhecer neste trabalho. Uma outra coisa é o sujeito que depende desta continuidade e que muitas vezes pode ter se inserido em um trabalho que depende de uma certa juventude. Às vezes o sujeito trabalhava com alguma coisa que envolvia peso, né, que envolvia uma mobilidade do corpo que a idade acaba reduzindo. Então isso é um problema social. Isso precisa ser pensado enquanto política pública de inclusão desse sujeito que também não segue uma linha de produtividade. E aí eu acho que a Carla pode falar um pouquinho disso na relação com esse sujeito que o corpo não dá conta mais desse trabalho. Uhum. Bom, é óbvio que de acordo com cada tipo de trabalho, você precisa de um tipo de capacidade física, né? Enquanto o sujeito está no trabalho, ele está desenvolvendo essa capacidade física. Só que o excesso de movimento, o excesso de carga também, a repetição,
pode gerar um desgaste físico para ele, né? Então, para alguns trabalhadores que fazem um trabalho que desempenham mais o físico do que o intelectual, a vida útil fica diminuída, né? Então, isso é algo que tem que ser pensado, sim, para que seja mais sustentável, né? Só uma pergunta que está relacionada, mas é o inverso, né? A manutenção do idoso no mercado de trabalho está relacionada à proteção da sua perda funcional? Ah, com certeza. Eu costumo falar para os idosos que a grande fisioterapia, o grande exercício nosso é o que a gente faz no dia a dia, né? E assim, o trabalho, as atividades de vida diária favorecem com que a gente se exercite de maneira a levantar e sentar, subir e descer escadas, transferência de peso, uma perna a outra, equilíbrio, mas também a acuidade visual, né? Exigem também da audição. Então, isso tudo desenvolve e mantém naquele idoso essas capacidades. À medida do momento que ele se afasta, ele tem a tendência de perder isso, né? Com certeza. Agora a gente vai ver uma pequena reportagem falando sobre a vida do seu Valdir Francisco, que se aposentou e voltou ao mercado de trabalho. Depois de atuar quase a vida toda e até se aposentar na área bancária, Valdir, com 62 anos, não pensa em parar de trabalhar de jeito nenhum e até mudou de profissão. Há um ano se tornou corretor de imóveis e está sempre atrás de clientes. Ele conta que hoje não trabalha por dinheiro, mas porque gosta. O corretor diz que quer continuar a ser exemplo de trabalhador para os 3 filhos dele e que tem muito a ensinar para as novas gerações. A nossa experiência, ela pode ser muito produtiva, inclusive com relação a relacionamentos, porque a juventude de hoje, eles estão tão preocupados em ganhar a vida que às vezes esquece que tem que ouvir, que tem que ponderar, que tem que raciocinar, que tem que ceder, porque não é tudo para hoje. Mesmo fazendo tratamento contra um câncer na próstata, ele não desanima. Pelo contrário, o trabalho ajuda a lutar contra a doença. Ocupado, eu tenho menos tempo para pensar bobagem. E poucas vezes no dia eu penso no câncer. Tá? Agora estou terminando as radioterapias. Estou convicto que ao terminar, eu vou voltar com gasto total. Assim como o Valdir, muita gente permanece ou volta ao mercado de trabalho mesmo depois da aposentadoria. Só nos primeiros 3 meses deste ano, o número de trabalhadores com mais de 60 anos cresceu 8%, se comparado ao mesmo período de 2017. Dados do IBGE mostram que a população brasileira está envelhecendo cada vez mais. De 2012 para cá, a quantidade de idosos saltou de 25 para 30 milhões, o que tem despertado nas empresas a importância de valorizar essa mão de obra mais experiente. O seu Valdir é um exemplo, né, de pessoa que conseguiu se adaptar ao mercado de trabalho e está feliz, né, com a profissão, com a atividade. Sim, o seu Valdir é um exemplo, mas ele tem uma vantagem. Ele tem a aposentadoria dele assegurada. Então, como a própria matéria disse, para ele o dinheiro não é o problema. Me preocupa o idoso cujo dinheiro é o problema. Esse idoso que precisa trabalhar porque a vida dele depende disso. E é neste sujeito que as políticas públicas precisam pensar. É nesse sujeito que depende de alguma maneira, né, dessa segurança que envolve o próprio salário, que é preciso fazer políticas públicas de inclusão que se relacionem ao idoso que não tem outra fonte de renda. E já são 30 milhões, né, Carla? Isso. E mais ainda também, esse idoso que não consegue voltar porque não tem condição física também para voltar, né? Então, é uma questão de dignidade e autonomia para o idoso também, né? Eu costumo ver muito também com relação à saúde, falando aí com relação ao estado que o idoso chega, né? Essa preocupação com prevenção é uma coisa que a gente tem que pensar lá atrás, pensando sim em qualidade de vida, né? Então, não adianta esperar chegar a hora da aposentadoria para ver como que você está, para ver se consegue continuar ou não. Então, é preciso pensar em qualidade de vida, pensar na prevenção, para que ele consiga se manter de fato, né? Que tipo de atividade física seria ideal para o idoso conseguir se manter no mercado de trabalho em boas condições de saúde? Bom, tudo que é tipo de atividade física tem um resultado positivo para o idoso, tá? Mesmo que ele não tenha condição de fazer uma atividade física com um profissional, a gente tem postos de saúde que oferecem um profissional para a comunidade, né? A gente tem a caminhada, que é um exercício muito bom para condicionamento cardiovascular, que vai trabalhar, prevenir diabetes, hipertensão, cardiopatia, né? E também podemos pensar em exercícios em casa. Quanto mais ativa a pessoa se manter, quanto mais ela pensar no calçado que ela usa, nos movimentos do dia a dia, né?
Quanto mais ela evitar fazer esforço desnecessário, maior será a longevidade desse sistema musculoesquelético. Com certeza. Poderiam mostrar um pouquinho do livro que vocês, né? Você foi o coordenador do livro, tem os Isso. artigos da Carla e o seu. A gente organizou um livro, o título é Inclusão, Educação e Sociedade. Os organizadores sou eu, a professora Tatiane Carilli e o professor Arnaldo Cardoso, sobre inclusão. E a Carla escreveu um artigo sobre inclusão do idoso, mas ele trabalha com inclusão de uma forma geral, né? Quem tiver interesse no livro, a gente está disponibilizando ele em PDF, porque o objetivo do livro é muito mais divulgar o conhecimento do que em si vender o livro, né? Então a gente praticamente vendeu quase todos, os que foram físicos, e pode me pedir por e-mail. Posso falar o e-mail? Pode, claro. Tá. O e-mail para vocês conseguirem o livro é inclui@faculdadearaguaia.edu.br. Né? Me pedindo o livro por este e-mail, eu respondo, né, com o PDFzinho do livro. Muito obrigada pela entrevista, Carla Manzi. Obrigada, Paola Carloni, pelos importantes esclarecimentos sobre esse assunto aqui hoje. Obrigada a você, Fabiola. Obrigada. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Hoje entrevistamos Carla Manzi, fisioterapeuta, e a psicóloga e psicanalista Paola Carloni sobre a reinclusão do idoso no mercado de trabalho, mobilidade urbana, adaptação, tudo isso. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.